A paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus Cristo, paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Aleluia, tá vendo? Amém, gente? Eu falei pra vocês que eu ia estar trazendo o testemunho da Paulinha. Amém? Amém. Glória a Deus. Paulinha, fala da sua família pra gente aí, por favor. Meu nome é Ana Paula, né? Sou prima da missionária Alessandra. Tenho 3 filhos também. Sou casada para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? O nome dos filhos? Wagner, Gabriel e Isabelle. Eita glória, hein? Glória a Deus. E tem um cachorrinho abençoado. Abençoado, em nome de Jesus. O nome do esposo? Gustavo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aqui, fala um bocadinho aí da sua história pra gente. A gente quer saber da sua história. E também qual que é o seu ministério? O meu é Assembleia de Deus. Ah, meu Deus, que eu coisa sou daqui linda. de Taboas, Assembleia de Deus. Faço parceria com eles também. Tá glória. Tô aqui para somar com vocês, né? Somar. Nós estamos aqui para somar no reino de Deus, né? De Deus, isso mesmo. Paulinha, nós estamos aqui para assistir, para ouvir o seu testemunho. Creio que tem muita coisa linda, muita coisa maravilhosa. E eu acompanhei, né, a parte final do seu testemunho, Sim. né? E foi uma história de superação, né, minha verdade. querida? Obediência, né? Obediência, né? Obediência. Amém. Você obedeceu a voz de Deus? Obedeci. Amém. E o Senhor só vem testando, né? Eu me converti através do testemunho da missionária Alessandra. Eu fiz parte da história da vida dela, né? A gente conviveu desde criança e quando um dia eu vi ela mudar da história dela, eu me impactei e quis mudar a minha história também. Eu falei, se Deus mudou a história dela, Deus vai mudar a minha também. Meu Deus! E aí eu comecei a caminhar junto com ela começou a cuidar de mim. E eu fui para a igreja metodista, que na época eu era da metodista. Meu Deus! Eu fui no encontro de amigos que teve lá, que eu tive um convite. E lá o Senhor começou a tocar no meu coração, só que eu não sabia quem era Deus de verdade ainda, né? Começou a tocar no seu coração. Começou a tocar. Mas eu queria saber, como é que era a sua história antes? Conta pra gente aí. É um pouquinho assim, né? Um pouco longa. Vamos falar? Eu vim numa história também, a gente vem muito dessas quebras de maldições que nós temos que ter na nossa família, né? Espiritual, que a gente vem da parte da Umbanda, do Espiritismo. E Deus, quando tem um chamado, né? Deus vai tratando, né, com a gente, né? E eu vim assim também de muitos relacionamentos, muitos maridos, não me acertava com ninguém, nunca conseguia ficar firme com ninguém. Você era infeliz? Era muito, eu procurava a paz dentro de mim, eu não achava, então eu me entregava na bebida, eu me entregava em sair nas prostituições, assim, porque a prostituição a gente acha que é só a gente ter relação com vários homens, né? Mas não, a prostituição também é a partir do momento que você não tem um parceiro fixo, né? Que você vai tendo contatos com namorados e vários namorados. E eu vim também nessa história, portanto, meu relacionamento não deram certo. Eu fui mãe solteira dos meus 3 filhos, né? Mas aí entra Deus na minha história. Foi quando eu vejo a história da Alessandra, que eu vejo Deus mudando a história dela, e Ele veio mudar a minha história também. Meu Deus! E eu vou para a igreja metodista, antes de eu ir na igreja metodista, eu conheci o meu namorado, o meu marido, que hoje é meu marido, eu conheci ele. E quando eu conheci ele, a gente já foi tudo diferente. Já foi tudo diferente? Tudo diferente. Era assim, ele era mais novo, mas assim, foi um amor à primeira vista, foi um amor de Deus. I love you. Foi um amor de Deus. Foi Deus que colocou assim, acabou, agora acabou, agora você vai ficar aqui. E aí ali eu comecei e ele também ele gostou também, a gente teve um amor mesmo, o primeiro instante com os dois. E ele me convidou para mim na igreja. Ele te convidou para ir na igreja? Ele não era cristão também. Isso! Aí que ele queria uma mudança, uma história diferente, porque a gente tinha uma história, eu tinha uma história sofrida, eu tinha uma história que eu não parava com ninguém e era de Deus mesmo. E a gente foi para a igreja,
fomos visitar algumas igrejas e a gente não se identificava em igreja nenhuma. Mas o Senhor tocava na gente. Aí nós fomos para Metodista. Quando nós chegamos na Metodista, eu fui sozinha primeiro, ele não foi. Aí quando eu fui, Deus falou 2 vezes comigo lá e eu falava, alguém falou minha história pra esse pastor aí. Olha só. E eu me arrepiava, o Espírito Santo de Deus já tocava e eu falava, não, alguém contou, eu não me redimi ainda pro Senhor, não. Aí eu voltei novamente, que eu sou uma pessoa que eu era igual Tomé. Eu tinha que tocar para crer, entendeu? Eu tinha que ver. E ali eu fui. Voltei novamente, o Espírito Santo de Deus tocou. E quando eu me vi, eu já estava lá na frente aceitando Jesus. Aceitando Jesus. Quando eu me vi, eu já estava lá na frente aceitando Jesus. Aí ali começou a minha história. Ali começou a minha história. Aí eu falei para ele, achei uma igreja que a gente tem que ir. Aí eu levei ele também. Não só levei ele, como levei minha irmã, minha sobrinha, fui levando. E quando chegou nesse dia, ele aceita Jesus também. Ele aceitou Jesus, a minha irmã também. Só que a minha irmã não conseguiu ficar firme. Ele continuou indo comigo, a gente continuou indo. E tinha 1 ano, 2 anos, a gente já tinha junto, a gente morava junto. Olha só. E eu fui no encontro com Deus, tinha um encontro com Deus na Metodista que eles faziam, que era um encontro espiritual, né, assim. E eu fui e ele não foi. E quando eu fui nesse encontro com Deus, o Senhor falou muito comigo uma palavra. A gente ficava 3 dias no retiro espiritual. E no primeiro dia que eu cheguei, o Senhor tocou muito no meu coração sobre uma palavra. E essa palavra chamava fornicação. 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 Sexo fora do casamento. Do casamento. E eu falava assim, aí eu chorando, que o Espírito Santo já tinha me tocado. Aí eu chorando, eu falei pro pastor Antônio, é isso, isso, isso. Ele, filho, eu já estava te esperando, porque Deus já tinha tocado em mim. Antigamente pra você era normal sexo fora do casamento? Normal. Como é que era? Era normal, né? Era, morava junto. Casado com fé, amigo era assim. E a gente vem da criação assim, meus pais, meus tios, todo mundo vivia assim. Tradição. Era uma tradição. E, não deu certo, tchau, vivia, e ali seguia, ia outro, e assim ia. E assim que foi. Só que Deus tocou no meu coração sobre isso. E quando eu entrei, a gente já tinha um propósito de casar, eu e ele. Porque a gente estava na igreja, a gente queria fazer as coisas certinho. Só que aí ali Deus começou a trabalhar. Deus começou a me testar. Se eu queria realmente seguir o chamado dele, ou se eu não queria. Meu Deus. Aí eu fui, eu chorando, falei com o meu pastor, fiquei os 3 dias e Deus falava comigo. Quando eu cheguei aqui na minha casa, ele já não estava mais, o inimigo já tinha armado tudo aqui fora. Enquanto eu estava lá dentro, Deus estava trabalhando, mas era assim, foi tudo também Deus permitiu, né? Deus permitiu pra gente testar a nossa fidelidade um com o outro também, ver até que ponto que era o nosso amor um pelo outro. Eu vim embora, quando eu cheguei em casa, eu peguei e falei pra ele assim, você quer casar comigo? Não quer? Quero. Então, a partir de hoje, a gente não tem mais contato físico. Olha só. Eu falei pra ele, a partir de hoje, eu quero viver em santidade com Deus. Meu Deus. Porque eu vivi uma coisa assim, muito tremenda lá dentro, sabe? Uma coisa assim que eu não tinha explicação daquilo que eu tava sentindo. Era uma paz que sentia de dentro pra fora, assim, que era tremendo. Era uma coisa assim que não tinha palavras. Não tem explicação. Não tem. Eu falei pra ele, aí ele pegou e falou pra mim assim, Ana Paula, eu te peço 1 semana pra mim pensar o que eu quero. Ali começou, pastor. 1 semana. 1 semana. 1 semana. Ele pegou as coisas dele, foi ficar com a mãe dele. Nessa 1 semana, acabou. Acabou. Ele já estava com uma outra pessoa aqui fora. Ele já estava com a outra pessoa? Tinha uma outra pessoa aqui fora. Foi preciso acontecer isso, preste atenção, foi preciso acontecer isso para descortinar. Uhum. Meu Deus, pode continuar. Aí ele estava com a pessoa aqui fora e eu falava para Deus, Senhor, eu achei que era. E eu, sabe, aquilo me fez sofrer demais. Mas o que eu fazia? Eu tinha amigos meus que eram da Metodista e a gente sempre teve esses encontros de casais que a gente fica junto.
E eu comecei a me dedicar a eles. E eles me ajudaram na caminhada e eu me afundei na igreja. Limpava a igreja, ia para o Ministério de Louvor, ajudava tudo dentro da igreja. Eu queria viver aquilo, porque eu sentia uma coisa que eu não sentia quando eu estava fora da igreja. Meu Deus. Então eu me entreguei. Aí nesse intervalo, nessa situação que foi acontecendo, o meu pai veio ficar muito doente. Seu pai. Meu pai. Meu pai era uma pessoa muito saudável, trabalhadora. Meu pai ficou muito doente. Você era muito agarrada com ele? Muito. A gente não tinha nem palavras. Xodó? Era muito. E aí meu pai teve uma doença, a gente achava que meu pai tinha câncer. Meu pai não teve. Meu pai teve fibrose pulmonar. Meu pai tinha... A médica tinha dado 4 anos de vida pro meu pai. Meu pai morreu em 1 ano. Seu pai morreu em 1 ano. 1 ano. E esse 1 ano que aconteceu, eu tava num período de separação do Gustavo ter saído de casa, traída, e o meu pai muito doente. Mas eu tava fazendo a obra do Senhor. Você não parou de fazer a obra? Não, eu ia fazer a obra e eu falava que meu pai precisava ouvir a palavra de Deus. E eu comecei a ir lá atrás do meu pai. Eu não sabia dirigir, o Senhor me ensinou, o Senhor me deu um carro, porque meu pai morava mais distante, e eu ia até o meu pai, dirigia, ia lá. E eu comecei a levar a palavra de Deus pro meu pai do meu jeitinho, porque eu não sabia nem a palavra direito. Meu Deus. Comecei a levar, o meu pai aceitou Jesus. Aceitou Jesus? Aceitou Jesus. Que coisa linda. Levei o pastor orou com ele, nós oramos. E aí depois de pouco tempo, quando meu pai aceitou Jesus, meu pai veio a ficar pior. E Deus levou meu pai. Foi um plano de Deus de salvação. Foi um plano Deus de te usou. Você deixou Deus te usar. Sim. Amém. Amém, que coisa linda. Continua. Mas eu entendi diante dessa situação, quando Deus levou meu pai, que era a minha obediência. Se eu não tivesse sido obediente ao Senhor, eu tinha perdido a alma do meu pai. Meu Deus. Entendeu? Que se eu não tivesse ouvido o Senhor e falar pra mim da fornicação e ter largado tudo como Deus tinha feito pra minha vida, a alma do meu pai não tinha sido salva. E ele foi salvo. Amém. E ele foi salvo. Foi salvo. Amém. Meu Deus Porque ele do teve céu. um sonho que ele me contou. Com certeza. Foi pra glória. Foi. Tá na glória. Tá, e Tá isso que dormindo no consolou. Senhor? É, Eita, glória. Descansando no E ele Senhor. foi. Aí nisso, o Gustavo tava junto com a gente, porque ele sabia da doença do meu pai, e meu pai gostava muito dele. E um dia antes do meu pai morrer, o meu pai fez assim pra ele, pro Gustavo, e apontou pra mim, que era pro Gustavo casar comigo. Da janela onde tava, porque meu pai não podia ter contato. Gente, que coisa linda. Passou o tempo, dois meses depois, mais ou menos, da morte do meu pai, o Gustavo volta pra casa. Voltou pra casa. Voltou me pedindo perdão de tudo que tinha acontecido e me pediu em casamento. Olha. Aí que quando chique, ele me hein? pede em casamento, aí a adrenalina, né? As coisas vão seguindo. Aí e eu na presença do Senhor. Botei o papel para correr conforme a gente queria, oramos pro Senhor. Em menos de 15 dias a gente estava com tudo pronto. Eu ganhei o meu casamento todinho. Eu ganhei a festa. Ganhou seu ganhei casamento todinho? todinho, Não gastou ganhei. nada, não? Não Que gastei. chique. Glória a Deus. Ei, Jesus amado, que coisa Deus me linda, hein? deu. E eu orava pro Senhor, e o Senhor já tinha falado pra mim que era ele. O Deus Senhor já tinha falado pra você. Já tinha falado, mas o inimigo o tempo todo tentava destruir o meu Lutou. casamento. No dia do meu casamento, meu marido, a gente com o casamento marcado para 6 horas da tarde. Não, era 4 horas da tarde. O Gustavo chegou no meu casamento, era quase 7 horas da noite. Que isso? No cartório. No cartório? No cartório. Então o adversário não queria que Não, vocês e você casassem. sabe que no cartório não tem atraso. Não tem Atrasou. atraso, é mesmo. Aí já foi o agir de Deus também junto ali, porque o cartório é mesmo. Vai. É a hora marcada. Aí Jesus. ali a gente já sentiu, a gente tinha sentido a opressão do inimigo, a gente orou, repreendeu. Por quê, pastor? Que ele não queria que nós casássemos, porque a nossa maldição da nossa família é essa daí. Ninguém podia se casar, todos que se casam se separam. Somos todas mães solteiras. Éramos. Que está repreendido em nome de Jesus, que essa barreira foi quebrada. Não, agora Amém. somos casados. Glória a Somos Deus. casados, em nome de Jesus. Aí passamos nessa luta, ficamos juntos, estamos juntos. E ainda não acabou não, pastor. Meu Deus do céu. Não acabou não. A gente continuou nessa luta, lutando.
Fomos juntos, No continuando. battery, please Aí o charge. que Tá nós falando fizemos? aí em inglês. Que é isso de falar? Aí a gente continuando nessa luta, né? Ficamos casados durante 2 anos. 3 anos. Aí veio, eu tava idolatrando muito o homem. É mesmo? Eu tava na presença do Senhor, mas eu não tava de coração pra Deus. Deixa eu te falar, você estava idolatrando o Gustavo. Sim, era o homem. Era o Eu homem amava que- mais Gustavo do que a Deus. Meu Deus, E o isso é Senhor tremendo, falou hein? pra mim, lá nos mandamentos da lei do Senhor, Vocês amar estão a Deus vendo? sobre todas as coisas. Vocês estão vendo o que ela falou aqui agora? Olha só, que humildade, que simplicidade. Ela está admitindo. Muitas pessoas não têm essa humildade de admitir que muitas das vezes a gente troca. Troca. A A gente gente- ama o filho da gente, a gente ama nossa mãe, ama nosso pai. E o primeiro que nós temos que amar é o Senhor. Ele é a primícia, não é verdade? Premissa. Primeiro lugar. E o Senhor falou isso pra mim Glória. na palavra. Na palavra. E eu amava o Gustavo antes Fazer de de Deus. tudo, Tudo. de tudo. Era. Eu não via Que ninguém. isso, não via Era ninguém. ele. Mas eu tava na presença de Deus. Eu tava Na igreja. presença de Tava. Deus, tá Tava vendo, na gente? Olha só. Tava na igreja. Aí veio o processo com o Senhor. Meu O Deus. que Deus fez? Permitiu. Tirou ele da minha vida de novo. Arrancou mesmo. Arrancou. E eu ali, quando Deus arrancou da minha vida, eu tava tão dependente dele que a minha alma, ela ficou ferida. Ela ficou ferida. Eu fiquei com a alma amargurada. Eu clamava o Senhor dia e noite. Mas eu entendi. Ali Deus falou tremendamente. Aí o Espírito Santo de Deus trabalhou comigo. O que o Espírito Santo de Deus trabalhou comigo? Que primeiramente eu tinha que amar a Deus, eu tinha que buscar o Senhor. Meu Deus, que coisa linda. Para depois buscar um homem. Era o que Deus queria. Aí o que Deus fez? Começou a trabalhar comigo, aí eu comecei a sentir. Foram 7 dias. Esses 7 dias eu fui no fundo do poço. 7 dias. 7 dias. Foi no fundo do Fui no poço. fundo do poço. Senti vontade de se suicidar, senti tristeza no coração, não tinha ânimo, não levantava da minha cama, queria ficar só dentro do meu quarto, me isolei do mundo inteirinho. 7 dias. Eu Até chorava, seus filhos mesmo você não... não queria. Não queria. Eu não queria, porque eu fiquei tão amargurada, eu fiquei com minha alma tão doente, a minha alma doente. Mas eu não desistia de Deus. Eu clamava pelo Senhor Clamava todos os pelo dias. Senhor. Todos os dias eu clamava para o Senhor. E um dia eu senti, quando eu já cheguei a dormir chorando, enjoelhada no meu quarto. No seu quarto. Chegava chorando. E um dia eu senti Deus vindo e colhendo todas as minhas lágrimas. E ele Coisa colhia linda. todas as minhas lágrimas. Era algo assim de ouro e ele vinha e colhia aquelas lágrimas e falava Meu pra mim. Deus, hein? E consolava meu coração. E ele falava comigo, filha, é preciso. Eu sentia assim um cuidado de pai. É necessário. Eu precisava. Ele cuidou assim como se um pai cuida de um filho. Ele cuidava de mim ali. E ele falava pra mim, não é isso, filha. Não é isso. Você precisa primeiro amar o reino dos céus. Amar a Deus sobre todas as coisas? E o resto eu vou te dando. E aí ele começou a me tratar. Mas eu permiti, pastor. Você permitiu. Eu permiti. A gente tem que permitir também. Foi duro. Foi, não é fácil não. Mas eu entendi, porque eu consigo sentir hoje quando a pessoa se suicida, quando mata, quando bate, quando se desequilibra. Você consegue sentir, porque a alma amargurada. Até então você não tinha essa sensibilidade, não tinha. A gente não entendia, né? Não. A gente pensa assim, não, tá dando mole, tá fazendo isso porque é fraco, né? Não. É assim que a gente age, né? É assim. Mas aí, quando você sente na pele, quando sente na alma, a gente entende, realmente. Aí ali ele começou a trabalhar comigo. E nisso o Gustavo estava fora de casa.
Que é o meu marido, né? Ele fora de casa e fazendo tudo que você possa imaginar. Foi aquela época que você começou a andar com a missionária. Andava com a missionária. Isso, você teve lá em Juiz de Fora, Sim, né? eu comecei a Nós ocupar meu tempo né? com a palavra Divertimos do muito Senhor. lá em Juiz de Fora. Como é que foi lá? Era muito Deu pra rir? bom, era. Mas ali dentro, pastor, fora de mim eu demonstrava alegria, mas dentro de mim Você eu tava tava triste. magoada. Porque quando você ama, que você sabe que o seu marido tá adulterando, tá com outra mulher, É triste. você sabe, as pessoas vêm contar pra você, é muito difícil. Mas a gente tem que confiar. Eu sempre confiava em Deus, porque Deus falava pra mim, filha, eu não sou homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Você não abriu mão, Não. mas ao mesmo tempo se posicionou diante Sim, de Deus, né? sim. Não é isso? Eu me posicionava e orava e entregava todos os dias ao Senhor. Se for da tua vontade, o Senhor vai restituir. Se for da vontade do Senhor, o Senhor vai trazer de volta. Mas eu quero diferente, eu quero mudado, eu não quero mais esse Gustavo. Eu quero o Gustavo mudado, eu quero um Gustavo restaurado. Amém. Era assim que eu pedia para o Senhor. Esse- Mas se for da vontade do Senhor, você vai tirar também. Mas eu me posicionei. Eu sempre fui obediente a Deus. O que Deus falava comigo, eu obedecia. Mas aquilo tudo, você fica assim, num momento de muita aflição mesmo. Você tava fragilidade, Sim, né, humana? mas a gente é o espiritual. Mas aí eu me alimentava eu sempre me alimentava na palavra. Eu sempre me alimentava em estar buscando o reino do Senhor. Eu estava na igreja, eu ia atrás da missionária, a gente evangelizava. Coisa linda, hein?